Olá, gente, tudo bem? Vamos tomar um cafezinho, gente? Tudo certinho? Gente, eu vim aqui rapidinho para conversar com vocês de maneira simples, né? Um assunto de suma importância. A gente vem observando no cenário político do nosso país que alguns desajustes vêm acontecendo, né, entre os três poderes, podemos se dizer assim, o executivo, judiciário e legislativo, que está tendo alguns desentendimentos por briga de poder, por brigas particulares, a ponto de afetar o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Essa aqui é a grande realidade. E como eu sempre digo, se não arrancar, já vou falar assim, arrancar com braço forte, um mínimo, entre 90% e 95% desses políticos do nosso país, ok? Fazer uma reforma rígida, ok? Sem que haja emendas para poder aliviar erro desses bandidos no sentido da justiça do nosso país, das leis do nosso país, da Constituição, que tem muita coisa errada, que tem lá, mas não vale para todo mundo, ok? Sempre tem emendinhas para estar protegendo os bandidos, ok? Porque hoje, para crescer nesse país, na maioria das vezes, o cara tem que ser bandido. E onde começa? Lá nesses caras, entendeu? Que deveriam ser exemplo para que o nosso país venha a crescer, venha a se desenvolver de maneira maravilhosa. Lembrando que o povão aqui fora também, uma grande parte, vem sendo corrompido. Essa que é a grande verdade. Desde o fato de votar. Então, gente, está vindo aí novas eleições. Vamos analisar ponto por ponto, ok? Para quem você vai votar. E mesmo a gente analisando detalhes, se o cara não tem ficha suja, né? Se não tem problema com a justiça, não é corrupto e tantas outras coisas, mesmo assim ainda os caras vão lá e fazem besteira, porque a gente vê o que está acontecendo no nosso país nesses últimos 40 anos que a gente vem observando, né, essa desgraça no mundo político do nosso país. E infelizmente eles vêm e falam bonito, colocam pautas, né, falam de maneira que a gente fica impressionado o formato que eles falam, tem um poder de persuasão incrível, de convencer, ok? Porém são uns baita de uns mentirosos, bandidos, vagabundos que não querem trabalhar de verdade e ficam só naquele cenário, naquele circo deles batendo boca e nada se resolve no nosso país. E quem que tá errado? Me diz aí, você isso. Quem que tá errado? O bobo aqui, ó, o Rosenildo que tá errado. Eu tô falando tudo errado. O que eu tô falando aqui é tudo mentira. Os carinha lá são tudo certinho, tudo bonitinho, não roubam. O país está crescendo, está desenvolvendo, tá uma coisa... Não, mentira. Só que o povo com a cabeça cauterizada, já também corrompida, não param para analisar isso. Então vamos ter cuidado na hora de votar. E que nem eu disse, mesmo a gente tendo todo o cuidado para voltar, fazer toda aquele análise, fazer uma filtragem, e ainda esses desgraçados mentirosos vão lá e fazem cagada. E não corresponde com aquilo que promete para o nosso país, para a desenvoltura em todas as áreas, sentidos e aspectos. O crescimento do nosso país. Então vamos ficar alerta. Essa brigaiada toda aí, jogo político. Briga de poder, briga de ganância. Porque passa isso aí, antes era o outro cara lá, o sem dedo. Agora tá aí um outro funcionário do governo, né? Daqui a pouco já é outro. Daqui mais 6, 7 anos já é outro. Ok? E eles, na de político, vem e fala que vai melhorar a saúde, a educação, que é uma merda, perdão, né, de falar até essa palavra, porque se eu fosse, né, a educação é nem falar uma palavra dessa. Mas eu tenho uma educação refinada, mas é de ficar estressado, gente. E muitas vezes a gente fala umas palavras de alto escalão.
porque é revoltante. Então a educação do nosso país é uma porcaria, tá? É uma porcaria. O salário desses desgraçados aumenta. Nós, além de trabalhar que nem um louco, né? Ainda o nosso salário não é tudo aquilo que a gente merece. Não quero ser ganancioso aqui, mas é a realidade. E ainda desse salário que a gente trabalha, ainda é descontado um monte de impostos para enriquecer os cofres públicos, a ponto de esse dinheiro trazer um crescimento para o Brasil. Porém, como tem esses bandidos que regem o nosso país, devido a eles investir no crescimento do país, eles roubam. E daí o país não vai para frente. E mesmo assim, eu que venho aqui falar, como muitos outros, somos nós que somos errados. Não. Vou calar a minha boca, porque eu sou um cidadão brasileiro, sou eleitor e tenho o direito aqui sim de me manifestar e falar sobre o que está acontecendo no país. Haja visto que eu estou fazendo um vídeo aqui de lembrete, porque você, que é super inteligente, você já sabe do que eu estou falando aqui. Porém, precisamos sempre estar comentando, falando, para alertar o povo, para abrir os seus olhos e ficar atento com esses bandidos. Só escuta o que eu tô falando. Esse é só mais um cenário de blá blá blá, de barulho, de xingamento, de que vai mudar, de que, entendeu? De impostos altos e tanta coisa que a gente vê que tá acontecendo. Baixa a poeira, daqui a pouco já vem outra pancada. Sempre é assim. Infelizmente. Por quê? Porque o câncer já está enraizado no sistema dos três poderes. A Constituição já não vale mais na íntegra como a gente gostaria que valesse. As leis do nosso país, por incrível que pareça, é desorganizada. Ela só vai amparar quem... Não preciso nem falar em palavras aqui, ó, só um gesto. Entendeu? Eles vão caçar emenda para qualquer coisa para poder livrar o couro do bandido. Desses políticos, ladrão... Não estou generalizando, mas uma grande parte. Porque o sistema está corrompido. Então deixo aqui um alerta, gente. Vamos cobrar. Vamos ficar atento, não vamos cair na lábia desses caras. Terninho, falam bonitinho, falam entre linhas, falam tudo sobre leis, dão números, dão códigos, né? Falam, imprimem as palavras e frases de efeitos que é impressionante. Porém, na prática, a ponto de o nosso país crescer negativo, estaca zero. Por isso que eu venho aqui falar aqui, usando o meu canal, a minha imagem, entendeu? Podemos ser o meu eu, cidadão brasileiro, para poder também mostrar um pouco da minha indignidade que eu estou tendo com o sistema político do nosso país, colocando o sistema judiciário, o STF, toda essa cambada, essa máfia de bandidos. Outro, tô generalizando não, mas pelo que a gente tá vendo aí, infelizmente, gente. Porque tanto dinheiro que entra, tanto investimento que tem, tanto imposto que tem, o nosso país tem que estar crescendo. Mas ele para e nós quem ficar de fora assistindo esse cenário desses bonitinhos batendo boca aqui, batendo boca ali, tentando livrar o couro de um, livrar o couro do outro, um tá com o rabo preso aqui, outro com o rabo preso lá, e ficam ali, né, e aquele blá blá blá, e justiça, isso aqui, e o país aqui fora parado. Que deveria estar crescendo, tá melhorando, tá desenvolvendo. E atrasa tudo. Por causa desses vagabundos que não querem trabalhar de verdade e ficam fazendo essas ceninhas para ficar batendo boca, para resolver coisas particulares das suas ganâncias de poder, de dinheiro e essa máfia de bandidos. E nós devemos se despertar e não cair na lábia desse povo mentiroso e que já está envolvido num sistema fraudulento.